Olá pessoal, tudo bem? Bom, dessa vez agora vamos tratar aqui do movimento uniformemente variado. Então eu vou escrever aqui o nosso título, movimento uniformemente variado. Vamos primeiro tentar entender com clareza o que significa este título, tá bom? Para que eu possa entender também com clareza como se dá esse movimento, certo? Então, movimento, porque tá se tratando de um corpo em movimento, né? Ou seja, a velocidade dele não é zero, tá? Ele não está em repouso, não está parado, ok? Só que olha só, é um movimento cuja velocidade varia. Eita, pega. Bom, em um vídeo anterior, a gente viu um movimento uniforme, aquele que a velocidade não muda nunca, ela é sempre a mesma o tempo todo. Agora eu estou tratando de um movimento na qual a velocidade varia. Só que ela varia de qualquer jeito, de qualquer forma, de modo aleatório? Não. A velocidade varia, porém ela varia de modo uniforme. Pera, o Gustavo tá confundindo, não tô entendendo. Agora, ela varia ou ela é uniforme? Olha, é sutil a diferença, beleza? Mas se você pegar, olha aqui, como não é tão complexo. A velocidade varia. Isso não pode ter dúvida. A velocidade, ela está mudando, sem dúvida. É por isso que o movimento é variado. A velocidade definitivamente está mudando. Só que o que é uniforme é esta mudança da velocidade. Bom, ela não muda de qualquer jeito, ela muda sempre com a mesma taxa, sempre da mesma forma, tá bom? Então fica mais ou menos assim. Olha só, vou colocar aqui para nós uma certa trajetória, ok? Orientada para cá, por exemplo, tá bom? Orientada para cá. Vou dizer o seguinte, que se eu colocar um corpo aqui nesta posição, por exemplo, um corpinho aqui nessa posição, ele vai começar o seu movimento com uma velocidade inicial 0. Ele estava em repouso, tá bom? É como se a gente tivesse parado num sinal, num semáforo, tá bom? E aí eu parei, minha velocidade é nula. Só que agora o sinal abriu, tá bom? Eu vou dizer isso aqui num tempo t0, tá bom? Quando o meu cronômetro vai começar a contar esse movimento. O sinal abriu, passou-se certo tempo, 1 segundo, por exemplo, passou-se um certo tempo, eu estou um pouco mais à frente, tá bom? Estou um pouco mais à frente, bem? Porém, a minha velocidade já mudou. A minha velocidade agora, eu estou num processo de aceleração, né? Vale 10 metros por segundo. Maravilha. Só que isso num tempo t1. Passou-se certo tempo, tá bom? Esse t1 vale 1 segundo, tá bom? Vou colocar aqui, ó, para modo de exemplo, tá bom? Então, daqui 1 segundo. Passou-se mais 1 segundo, a minha velocidade aumentou mais um pouco e agora ela vale 20 metros por segundo. Repare como definitivamente a velocidade está mudando. Era 0, virou 10 e agora é 20, tudo bem? Então a velocidade não está mais uniforme. A cada segundo, repare que ela está aumentando. Aqui no segundo 2, tá bom? Quando o meu cronômetro estiver marcando 2 segundos. E por fim, vou encerrar o exemplo aqui. Daqui um certo tempo, daqui 3 segundos, quando o meu relógio estiver marcando 3 segundos depois, eu vou ter uma velocidade de 30 metros por segundo, ok? Repare que a velocidade é que era 0, virou 20, depois 30, 0, virou 10, depois 20, depois 30, então ela está mudando. Ela não é constante, ela não é uniforme. E ela muda com o passar do tempo, ok? Perfeito. Se ela está mudando, é um movimento variado. Só que repare o seguinte, a cada 1 segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo, tá entendendo? Conseguiram perceber isso? Passou mais 1 segundo, de 2 para 3, a velocidade também aumentou 10. Repara que a taxa de mudança é constante, olha só. Era 0, foi para 10.
Daqui um segundo de 10 foi para 20. Aumentou mais 10, né? Daqui mais um segundo de 20 foi para 30. Então aumentou 10. Ah, Gustavo, eu estou entendendo. Então quer dizer que a cada um segundo a velocidade muda 10 metros por segundo? Sim, é exatamente isso. Então é a mudança que é constante. Essa taxa de mudança da velocidade com o passar do tempo ganhou um nome, é uma grandeza física conhecida como aceleração. Então vou colocar aqui, ó, aceleração. A gente trata no dia a dia, ok, na vida cotidiana, aceleração e velocidade como sinônimos, tá bom? O que não é verdade aqui para nós no campo acadêmico, tá bom? Velocidade, é distância por tempo. E o que é aceleração? A aceleração é a mudança da velocidade com o passar do tempo. Então, se eu representar a aceleração pela letra A, beleza? Vai ser o quanto varia a minha velocidade a cada instante de tempo. Beleza? Repare o seguinte, vamos calcular de cabeça a aceleração para esse movimento que a gente acabou de mostrar aqui. A velocidade não muda 10 metros por segundo a cada 1 segundo? Então, de cabeça, a minha velocidade no meu ΔV seria de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, se eu dividir 10 por 1, isso dá 10. Metros por segundo dividido por segundo, ao realizar a operação, vai dar metros por segundo quadrado. Então, metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida para a grandeza aceleração. Eu meço velocidade em metros por segundo e meço aceleração em metros por segundo ao quadrado. Não iremos confundir, pelo amor de Deus, tá bom? Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Não adianta você colocar 10 metros por segundo só e querer dizer que é aceleração. Seria equivalente a eu te perguntar qual é a sua idade e porventura você me responder 15 quilos. Não faz sentido. O valor pode estar correto, 15 anos, por exemplo, mas eu meço idade em quilos? Não. Então não faz sentido eu dar o valor de aceleração em metros por segundo. Eu tenho que dar em metros por segundo ao quadrado, usar a unidade correta. Tá bom? Então vou trabalhar aqui com as unidades. Olha só, eu meço velocidade, né, em metros por segundo. Então vou colocar aqui, essa é a unidade de medida de velocidade. E eu meço o tempo em segundos, tá bom? Ao realizar essa divisão aqui, chegaremos à conclusão que a unidade de medida de aceleração é de metros por segundo ao quadrado. Esta é a sua unidade de medida, tá bom? Então aqui está para nós a grandeza, a aceleração. Só ficou um pouquinho deslocado aqui, me permitam fazer um ajuste. Ok, agora ficou um pouquinho mais elegante. Beleza, então vamos lá. Continuando, uma vez que a gente definiu que a aceleração é importante que a gente consiga entender bem o que ela é, porque a gente vai utilizar ela o tempo todo daqui para frente. Beleza? E vou pensar agora no seguinte. Bom, Gustavo, se essa velocidade está mudando com o passar do tempo, significa que daqui a um certo tempo ela não vai ser a mesma do que ela é agora, certo? Sim, correto. E como é que eu faço para prever qual vai ser a velocidade daqui a certo instante de tempo? Bom, aí a gente vai usar a tal da função horária da velocidade. Ok? Função horária da velocidade. Como assim, Gustavo? Bom, significa que eu consigo prever qual vai ser a velocidade com o passar do quê? Do tempo. Daqui um certo tempo, eu vou conseguir prever qual vai ser a velocidade desse corpo. E a função horária da velocidade é dada por V, que é a velocidade que ela vai estar, a velocidade final, é dada por V0 mais A vezes T, sendo que T, conforme a gente já vinha usando essa notação, serve para denominar tempo. Bom, 1 segundo, 2 segundos, eu quero saber qual vai ser a velocidade daqui 2 segundos, daqui 3 segundos, daqui 10 segundos, daqui 1000 segundos, beleza? Esse é o valor de tempo. A já deve estar prevendo, que significa a aceleração. Beleza?
V0 é a nossa velocidade inicial, a velocidade com que eu parto o meu movimento. No caso aqui, ó, do nosso primeiro exemplo, a velocidade inicial era 0, neste caso. Mas poderia ser que a gente estivesse contando esse movimento a partir daqui, tudo bem? A gente estivesse analisando só nesse intervalo, então a minha velocidade inicial não seria 0. Se eu estivesse contabilizando só nesse pedaço, seria 10, tá? Então depende do movimento que eu estou analisando. Minha velocidade inicial e essa aqui é a minha velocidade final. Tá bom? Ok, dado aqui os devidos nomes, vamos aqui a alguns exemplos, tá? Melhor, vou falar da função horária da posição, beleza? Definidos aqui a função horária da velocidade. Daqui a pouco eu faço um vídeo só com exemplos disso, tá bom? Então, vamos lá. Ora, eu disse para vocês que a aceleração é a grandeza que muda a velocidade, certo? Correto. Mas mudar não significa só aumentar. No exemplo que eu dei aqui, ela está aumentando com o passar do tempo. Mas, Gustavo, se um carro estiver freando, por exemplo, você disse aqui que eu estaria parado num semáforo, por exemplo, e o semáforo abriu, comecei a aumentar a velocidade. Maravilha. Mas e se fosse o contrário? Se eu tivesse vindo a uma velocidade já bastante elevada e aí eu visse que o sinal começou a fechar, e aí eu começo a pisar no freio, a velocidade não está mudando? Tá. E se está mudando, não tem aceleração? Tem. Beleza. E como que eu calculo essa aceleração? Da mesma forma, só que com um detalhe. Quando a aceleração ela é responsável por mudar a velocidade de modo a diminuir a velocidade, de modo a frear, essa aceleração, a gente diz que ela é uma aceleração negativa. Então, vou classificar aqui, ó. Classificação. Então, se eu tiver uma aceleração positiva, isso significa que a minha velocidade ela aumenta com o passar do tempo. Se ela aumenta, ela vai receber o nome de um movimento acelerado. Isso é tranquilo de lembrar, né? Tanto é que quando você está num carro, você quer aumentar a velocidade, o que você fala? Acelera, acelera, para aumentar a velocidade. Beleza? Mas, se a minha aceleração tiver um sinal negativo, exemplo, menos 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo, aquele carro ele perde 2 metros por segundo de velocidade, ele está diminuindo, ok? Se ela tiver uma aceleração negativa de menos e algum valor, a gente diz que esse movimento ele é do tipo retardado, ok? Movimento retardado. Está retardando o meu movimento, ok? Isso daqui é um movimento acelerado e retardado, tendo como base se a aceleração tem sinal positiva ou negativa, tá bom? Bom, isso daqui são as nossas equações horárias da velocidade. Beleza. Bom, Gustavo, e como é que fica o gráfico disso? Bom, para a gente pensar nisso, eu vou colocar aqui um exemplo, tá bom? Um exemplo da movimento uniforme. Lá no movimento uniforme, vou escrever gráficos. Aqui. Para o movimento uniforme. A gente viu lá no movimento uniforme que a velocidade nunca muda, né? Nunca muda, beleza? Então, se eu quisesse colocar um gráfico de velocidade por tempo, pessoal, velocidade por tempo, vou colocar aqui, ó, V por T, beleza? Velocidade por tempo. Isso no movimento uniforme, tá bom? Para o movimento uniforme, se o meu movimento era progressivo, ou seja, velocidade positiva, como a velocidade nunca muda, ela teria uma reta assim, tá bom? Significa que nesse instante de tempo T1 aqui, a minha velocidade é essa.
Passou em certo instante, a minha velocidade é a mesma. Passou um certo instante, a velocidade continua a mesma, ela nunca muda, ok? Isso aqui para um movimento progressivo, tá? Beleza? Ok? E aqui teria uma outra situação para um movimento com a velocidade negativa. Beleza? Para um movimento com a velocidade negativa, deixa eu botar outra cor aqui, vamos lá. Isso seria um movimento retrógrado, perdão, vou colocar aqui. Movimento retrógrado. Então vamos lá, esse aqui seria um retrógrado. E aqui a gente teria um movimento progressivo. Mas, e se eu não estiver tratando de um movimento uniforme? Se eu estiver tratando de um movimento uniformemente variado, vou colocar aqui, ó, para o MUV, movimento uniformemente variado, que é esse que a gente está estudando agora. Como que fica o gráfico da velocidade por tempo? Ah, isso é tranquilo, olha só. Da velocidade por tempo ficaria mais ou menos assim. Vamos aqui. Beleza? Um movimento de velocidade por tempo. Como eu tenho um movimento acelerado, significa que a velocidade aumenta com o passar do tempo, certo? Ela aumenta com o passar do tempo, então ela começa com a velocidade inicial V0 e conforme passa o tempo ela vai aumentando, beleza? Para este tempo eu tenho essa velocidade, para um tempo posterior tem uma velocidade maior, para um tempo posterior ainda uma velocidade ainda maior, e assim sucessivamente. Isso aqui é para um movimento acelerado. Mas e se o movimento for retardado? Beleza? Se for retardado, significa que conforme passe o tempo, a sua velocidade diminui. Então eu começo com a velocidade alta e aí vai passando o tempo, ela vai diminuindo. Então fica aqui o gráfico para um movimento retardado. Eu coloquei os dois no mesmo gráfico, mas eles aparecem separados, tá? Só quis simplificar aqui. Retardado. Ok? Aqui está para nós. Bom, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu falo da função horária da posição. E aí a gente encerra o movimento uniformemente variado. E faço um outro vídeo só com exercícios. Pelo carinho e atenção de vossas senhorias, muito obrigado e até o próximo.